nosso trabalho, eu e a Nicole, a gente vai falar sobre a presença das mulheres na Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito bélico que começou no dia 1º de setembro de 1939 e que acabou no dia 2 de setembro de 1945, que foram 6 anos de guerra. As mulheres desde sempre foram símbolo de resistência. E apesar delas terem participado das frentes de combate, terem participado da Segunda Guerra Mundial, como trabalhando como enfermeiras, dirigindo tanques, dirigindo ambulâncias, trabalhando nas fábricas de armas, trabalhando nas fábricas normais, nas indústrias para fazer o país continuar funcionando e não ter parado totalmente durante a guerra, elas ainda não tinham seu devido valor. A gente pode ver isso quando a gente lembra que as mulheres ainda não tinham direito ao voto até 1930. Além de trabalhar nas fábricas, além de dirigir tanques e pilotar aviões, elas também se infiltravam em países inimigos para conseguir informações estratégicas para melhorar o empenho do seu país. Então elas não faziam só o trabalho como um step para o homem ter um trabalho melhor durante a guerra. Elas também tinham um trabalho estratégico, elas também sofriam nas partes mais brutais da guerra, como, por exemplo, nos bombardeios, elas estavam ali no meio, nos incêndios, elas sempre estavam ali no meio. Elas não ficavam de fora em nada. Na Segunda Guerra Mundial era difícil a gente ver países que concediam o direito de voto à mulher, mas um dos países que fez isso foi os Estados Unidos, em 1913, porém tinha a regra que era só a partir dos 21 anos de idade. E em outro país que concedeu também foi Nova Zelândia, em 1893. E outros países fizeram também, só que, por exemplo, a pessoa tinha que ser casada e tinha que ser depois dos 30 anos. Como a gente era muito limitada, era difícil ter algo certo. O movimento em prol do sufrágio feminino, a origem dele foi na França, no século XVII. Ele tinha o intuito de estender o direito ao voto para as mulheres. E quem apoiava essa causa, quem participava desse movimento, desses protestos que aconteciam, eram homens e mulheres que eram chamados de sufragistas. Na Segunda Guerra Mundial, como a gente já falou no início, muitas mulheres trabalhavam nos tanques, né? Só que não eram muitas que trabalhavam, porque era um trabalho difícil, que achavam que, tipo, por exemplo, já era difícil pro homem lidar com dirigindo tanques, né? Então, quando se falava que a mulher ia dirigir tanques, tipo, era um assunto totalmente absurdo. E essas mulheres, elas precisavam ter um físico bom para dirigir esses tanques. E no final, quem mais conseguia trabalhar na guerra, né? E, tipo, resistir aos trabalhos, ganhava o treino de herói da União Soviética. E agora a gente vai mostrar algumas fotos das mulheres dentro da guerra. A cultura do machismo está impregnada na nossa sociedade. A gente tem muita dificuldade de ser tratada com o nosso devido valor, com a nossa devida importância. A gente pode ver isso como é difícil a gente conseguir um trabalho, a gente conseguir ganhar o mesmo salário que um homem ganha na mesma função. A gente ainda trata as meninas, as crianças meninas diferentes dos menininhos. Como nós mulheres somos símbolos de resistência, a gente nunca vai parar de lutar pelos nossos direitos. A gente evoluiu bastante comparado à época da Segunda Guerra Mundial. A gente está conseguindo nossos direitos básicos aos poucos, porque a gente nunca para de lutar. Mulher é resistência, mulher é força, mulher é poder, mulher é tudo. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e foi o que a gente conseguiu trazer para vocês sobre a luta diária das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Calma! Oh, merda. Mas não. E...